Filipenses 4, versículo 6. Quem achou, diga amém. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Queridos, oremos antes de mais nada. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo e fará. Concede-nos a graça, Senhor, do Teu poder, a plenitude da Tua palavra. Senhor, somos carentes, necessitados do Teu milagre, carecemos da Tua graça bendita. Ajude-nos, ó Pai. Ajude-nos nessa noite a compreendermos a Tua palavra e entendermos o Teu recado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a igreja diga. Amém. Irmãos, o mundo vive num processo evolutivo muito rápido, muito tremendo. Evidentemente que, por exemplo, no início da civilização, no início da criação humana, não havia tantas doenças como existem hoje. Evidentemente, por quê? Porque o mundo estava, vamos dizer assim, recém-criado. Deus fez o homem e mulher, e ali não havia doenças, o paraíso não havia, eles eram imunes a tudo, e de repente Adão peca e Eva pecaram e deram abertura ao pecado e ao diabo, e o diabo então passou a ter governo sobre essa sociedade criada lá no início, porque Deus disse assim: Adão, eis que tudo que fiz e tenho aqui é teu, só não toca na árvore do conhecimento do bem e do mal, na árvore que ele não deveria tocar, no dízimo do Senhor, se assim podemos dizer. Esse é o jardim, essa é a sociedade. Adão pecou, e aquele que tinha autoridade passou a autoridade para o inimigo das nossas almas. Como assim, pastor? Por exemplo, você obedece a alguém, significa que esse alguém tem autoridade sobre você. Se você se submete a uma liderança, aquela liderança significa que ela tem poder e autoridade sobre a sua vida. Adão e Eva estavam submissos a Deus, até no momento que eles desobedeceram e seguiram a orientação de Satanás, quando Satanás disse: ué, não podeis comer? Não é verdade, faça assim, faça assado. Então Adão e Eva deixaram de obedecer a Deus, que disse: não toque nessa árvore, e passaram a obedecer a Satanás, que disse: toca sim, não tem problema não. Então Adão e Eva desacreditaram na verdade e acreditaram na mentira. Ora, a quem você obedece é a quem você se submete. A quem você obedece é quem comanda sobre a sua vida. E naquele momento, Adão e Eva saíram, porque eles tinham liberdade, livre-arbítrio, eles saíram debaixo da tutela de Deus, do comando de Deus, da orientação de Deus, da administração de Deus e do senhorio de Deus. E como eles tinham liberdade de colocar a sua vida sobre a tutela de quem quisesse, colocar a sua vida sobre a tutela, sobre o comando, sobre a autoridade do nosso inimigo Satanás. Daí em diante, a vida do homem passou a ser altamente influenciada pelos poderes malignos sob o governo de Satanás. A porta do pecado se abriu e a morte entrou, e com ela todas as doenças que existiam na época e existem até hoje. Evidentemente que o processo de doença não é o mesmo de hoje, como era na época. Por quê? Muitas doenças são novas, surgiram, evoluíram. Havia, eu poderia dizer, um número muito mínimo de doenças na época. Por isso os homens, você encontra na Bíblia, que viviam longos anos, porque eles tinham uma vida mais saudável. Primeiro, não existia poluição nenhuma. Segundo, a multiplicação de bactérias, vírus, fungos, era muito menor do que nos dias de hoje. E as doenças, por serem em número muito menores, os homens tinham mais saúde e viviam mais, mas de qualquer maneira eram alcançados pelas doenças. E aí o que eu quero dar nessa introdução, deixar melhor dizendo, nessa introdução, que você entenda que no passado havia menos doenças do que existe hoje. Mas como assim, bispo? Por exemplo, hoje você não come comidas tão frescas como comia no passado. Você se alimenta de muitas comidas industriais. As comidas industrializadas, elas trazem doença muitas das vezes. Você se alimenta de alimentos contaminados, você encontra, dependendo do local, do peixe, por exemplo, que você comprar, dependendo da lagoa, dependendo do local onde produtos químicos são derramados, em áreas que são contaminadas. A França, durante muitos anos, fazia teste atômico no oceano. Como ali a França está no meio da Europa, não poderia fazer teste atômico para não afetar as nações próximas. O que eles faziam? Faziam em alto mar, em áreas aonde não pertenciam, a áreas aonde não pertence, a área... fugiu a palavra agora, área livre, mar livre, onde não tem costa, ou seja, no oceano,
Agora eu pergunto, uma bomba atômica explodindo dentro do oceano, para testar a potencialidade dela, a um raio de distância de quilômetros, ficarão totalmente contaminados com a radiação. O peixe não fica ali, o que está próximo morre, mas a radiação se espalha pela água. E vai se espalhando no oceano. Claro que quanto mais se espalha, menos poder destruidor. Mas não importa. O peixe não fica residindo, não, eu moro só aqui. Não, ele se espalha pelo oceano. A doença se espalha, a contaminação se espalha. Muitas doenças são modernas por causa da modernidade. Quantas mães grávidas fumam desenfreadamente e geram problemas de fraqueza física no feto, ou até doenças drogadas, mães drogadas. Hábitos errados alimentares que vão passar para a criança, vão gerar fraquezas celulares. Essas fraquezas celulares vão acabar absorvendo algum tipo de fungo ou bactéria e vai desenvolver uma nova doença e assim por diante. Quantas doenças novas? Gripe aviária, e muitas fabricadas em laboratórios. Tem gripe, tem doença que surge assim do dia para a noite. Nunca se ouviu falar. E no outro dia estão espalhando milhares de toneladas de vacina. Não é? Tão rápido descobriu a vacina antes da doença? Ou você acha que essa rede de laboratório mundial vive de caridade, com o desejo de curar? Eles querem enfermar para vender o remédio. Muitos, infelizmente. Portanto, queridos, assim como havia doenças no passado, hoje, muito mais ainda. Agora, existem doenças que elas, eu diria assim, elas são puramente motoras. O que eu quero dizer? Eu vou tentar resumir aqui para não complicar muito. Eu colocaria hoje, pode ser que amanhã eu mude, mas eu colocaria hoje em 2 pacotes as doenças existentes na humanidade. As físicas e as psicossomáticas. Pronto. Toda doença psicossomática dentro de um pacote. Toda doença física, outro pacote. Evidentemente que uma doença psicossomática, ela tem um grau de influência. A doença física, não psicossomática, tem um outro grau de origem. O que é uma doença psicossomática? Psico de psique. Isso você já aprendeu aqui no seminário que a pastora dá. Psique é a mente, é a alma, o pensamento. É o seu sistema neurológico. É a nossa psique. Por isso, psicossomática. Somática porque vem de soma. A psique é uma palavra grega e soma é uma palavra grega. Psique, o seu psicológico, sua mente, sua alma. E soma é o seu corpo. Vem do grego soma, corpo. Então, doenças psicossomáticas são doenças que vêm da psique e atingem o corpo. Da mente que atinge o corpo. Muito bem, mas nem todas as doenças são psicossomáticas. A dengue não é psicossomática. E dói, irmãos. Ô bichinho miserável. É pequenininho, miudinho, mas causa um terror. E quem já não teve dengue nesse Brasil? Febre, doenças. Uma picada de inseto, de serpente. Não veio da mente, entrou pela pele, entrou pela corrente sanguínea. É uma doença externa que te atinge. Na verdade, não é um mosquito, ele é o portador da dengue, da doença. Eu poderia dizer aqui, por exemplo, quando você come um alimento contaminado, guloso, não ora, e aí, já viu, estava meio azedo, tinha alguma bactéria, você não ferveu direito, e aí você teve aquele ânsia de vômito, passa mal, diarreia. São doenças que não tem nada a ver com a doença psicossomática, são doenças somente do corpo. Essas são até fáceis de combaterem. Bactéria no ar pode dar uma gripe, um resfriado, e assim por diante. E as doenças psicossomáticas? As doenças da mente, do psique, essas são complicadas. Segundo os estudiosos, o planeta, não é o Brasil, o planeta, vive hoje uma síndrome grande de depressão e ansiedade. É a doença do século, segundo psicanalistas. A diferença da doença psicossomática das outras doenças naturais, que elas vêm de fora para dentro. Uma dengue é um mosquito que traz, um resfriado é uma bactéria, uma pneumonia é uma respiração de um vírus, de uma bactéria, de um fungo, que vão trazendo tantas doenças para dentro do nosso corpo. E aí vamos adoecendo. E aí com antibiótico, remédio, vamos lutando para expeli-lo, para fortalecer os anticorpos. Mas o problema da doença psicossomática é que ela não vem de fora para dentro, ela já nasce dentro, na sua mente.
E essas doenças psicossomáticas, como por exemplo, a principal hoje, me parece, que é a ansiedade e a depressão, e a ansiedade leva à depressão, elas causam uma tortura interior, que só quem passou sabe o quanto dói e o quanto faz mal. E elas são originadas de 1000 assuntos. Por exemplo, quem tem dinheiro na Bolsa de Valores, passou ansiedade esses dias. Ai meu Deus, se o Haddad ganhar, a Bolsa cai, eu vou perder dinheiro. Quem tinha dólar, ai meu Deus, se o Bolsonaro ganhar, o dólar despenca e eu vou perder meus dólarzinhos. E foi uma correria, tu viu que o dólar estava caindo? Estava todo mundo correndo e vendendo. Por isso que o preço estava caindo. Mas tem pessoas que de repente sofrem uma perda total, entra num desespero de alma, ou antes da perda já vai criando uma ansiedade, e a ansiedade vai gerando doenças. Pessoa que tem um comércio, e aquela semana foi mal, ela já começa, ai meu Deus do céu, eu tenho as contas para pagar no final do mês, eu não vendi nada, os clientes não estão entrando, meu Deus, o que vai acontecer? E começa a viver por antecipação um sofrimento desnecessário. Ai meu Deus, será que a minha plantação vai dar ou não vai dar? Será que o calor agora do verão vai destruir a minha horta? Quantas doenças? E essas doenças geram, essas ansiedades geram doenças e mais doenças e mais doenças, e que se você não vigiar, você se encontra num buraco sem fim. Olha o que disse aqui o apóstolo: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Irmãos, quantas úlceras nervosas? Ah, eu tenho uma úlcera nervosa. Você tem uma úlcera porque ela está nervosa? Você tem uma úlcera porque você está nervoso? Mas quantas doenças? Quantas e quantas doenças surgem inicialmente na sua mente para atingir o seu corpo? Doenças psicossomáticas nascem nos seus pensamentos, explodem no seu corpo. Problema de pele, coceiras. Vai no médico, psicossomático, tem nada, sua saúde está plena, seu sistema nervoso está causando isso aí, porque você está ansiosa, está ansioso, e essa ansiedade vai gerando aquele mal-estar, e você vai vivendo um sofrimento que não deveria. Aí explode no sistema nervoso, o sistema nervoso explode no seu estômago, explode na coceira de pele, existem centenas, tremores, falta de ar, diarreia, só algumas, dores no corpo, insônia, queimação de estômago, tensão muscular, dormência, formigamento, tudo isso você já ouviu a pastora palestrar e falar isso aqui. Problema de rins e outros mais. Mas o que acontece? O que ocorre de verdade? E como nos livrar desse mal do século? Eu não vou aqui ser um grande diagnosticador, porque não sou especialista. Fale com a pastora. Mas eu quero apenas trabalhar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: o cérebro esgotado, ele te causa tensões que vai explodir em várias partes do corpo. Vivemos uma era de profundo esgotamento mental. Só por essa campanha já houve uma dose de ansiedade na população? Ai meu Deus do céu. Não só nos verdes e amarelos, nos vermelhinhos também. Dos dois lados. A ansiedade bate em todo mundo. Em graus maiores, dependendo do seu envolvimento emocional ou pessoal. Bilhões de informações, irmãos. Bilhões de informações circulam hoje. Antes de ter o celular, você tinha uma mente menos esgotada. Hoje, sua mente está mais poluída, porque é o tempo todo informação, e você acha que tem que estar informado de tudo, e vira uma neurose, um vício, uma psicose, te rouba o sono. Você sabia que a luz do LED, além de a luz do LED da tela de celular e da tela de televisão, te causa um grau de afetamento visual? Tanto que lâmpada de LED, canhão de LED, você não pode olhar. Quase toda lâmpada de LED ela tem um plástico translúcido.
ou melhor, leitoso, porque ela afeta a sua visão. Fique muito tempo no computador, no celular, depois sua vista fica meia... Esse é o mal do século, um deles. E você desliga de muita coisa para ter que estar informado. Por que tem que estar informado? Pedro só sabia que se jogar a rede no mar vinha peixe. E o trânsito? Você sabia que em Nova York se fala mais de 80 línguas? Nova York fala-se mais de 80 línguas. São milhares de pessoas circulando. Em qualquer sociedade, é metrô, trânsito, ônibus, carro, é avião. Em 48 horas você consegue ir em 90% do planeta. Basta ter recurso. Avião para cá, avião para lá. O mundo está agitado. Cadê aquela era? Antes TV, quando a família sentava em volta da mesa para almoçar e todo mundo ia para a varanda, ouvia as histórias do vovô e da vovó. E quando dava 8h40, aquele sono pesado em todo mundo. E antes das 9 já estava todo mundo dormindo. Você sabe que a falta de sono dá um aquecimento mental, cerebral? Que quanto menos você dorme, o seu cérebro fica mais aquecido. Quanto mais aquecido, mais ansiedade, mais problema, mais agonia. Você não consegue refletir direito, pensar direito, raciocinar direito. Você não consegue agir corretamente. Vive numa fobia. A sociedade caminha em direção ao abismo. E vivemos nessa frenesi, nessa neurose, nessa loucura. Para. Diga para si mesmo. Como o apóstolo falou, calma minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Vai deixar o seu cérebro ferver? Quantas pessoas estão com a cabeça agitada, esquentada? A síndrome da mente agitada está atingindo todo mundo. Porque os compromissos aumentam e você não pode parar muito. Você tem relatório para fazer, você tem estudo a preparar, você tem material, e aí você vai entrando numa neurose, numa corrida, e aí você tem que ficar até mais tarde preparando tudo, e aí você dorme menos, e aí tem que acordar mais cedo, e o seu corpo vai aguentando essas pancadas, e aí você não entende depois, porque vai gerando uma ansiedade, porque não dá tempo para resolver tudo, porque sua mente está cansada, e por mais que você trabalhe, ela não consegue produzir tanto, como ela estivesse descansada. Mude, pare a sua rotina. Falo para você e falo para mim. O diabo já mapeou o seu caminho. O diabo já sabe a sua rotina. Ou você pensa que não? Ele sabe a hora que você levanta, quando você vai dormir, o que você vai fazer. Ele sabe a sua agenda. E dentro da sua agenda, ele já preparou um tropeço para cada momento. Uma ansiedade para cada momento. Uma angústia para cada momento. Porque ele não quer você em paz. Ele não quer que você acabe de almoçar no serviço e dá aquele soninho gostoso, você dorme na cadeira ali, gostoso. 30 minutos que você dorme ali após o almoço, você volta renovado. Ele não quer isso. Você está comendo e alguém está te dando um relatório. Você está fez aquele problema. É melhor você acabar rápido e ir correndo. O diabo sabe como preparar uma armadilha para cada passo seu, para deixar te esgotado, cansado. Pensar em cancelar um dia da agenda. Não, hoje não vou fazer nada, vou ficar com a família. Ou hoje eu vou caminhar na praia, pisar na areia. Ou eu vou para o quintal queimar a folha do quintal, sentir cheiro de folha queimada. São coisas bobas, mas que fazem bem a vida. Não, que Deus me livre, cancelar minha agenda. Eu só tenho sábado para resolver os meus problemas pessoais. Deus me livre. Ele está tentando livrar, falando aqui a você está dizendo que não. Quebre a rotina. O diabo planejou te cansar. Um dia eu ia para casa, ao invés de entrar na minha rua, fui direto. A esposa, tá indo aonde? Para casa. Por que não entrou nessa rua? Me deu vontade de mudar o itinerário. Por que eu tenho que fazer o mesmo itinerário? Apenas uma rua a mais, fui na outra rua, entrei e dei a volta, e vim pelo caminho contrário. Esse que foi? Falei, nada. Simplesmente eu quero quebrar a rotina. E se o diabo botou um ladrão lá na esquina me esperando, aquele dia ele quebrou a cara. Quebre a rotina. Dê a você a oportunidade de viver. Pare de ser escravo das circunstâncias, do trabalho, da fobia, da ansiedade. Tem que ser, tem que trabalhar, tem que fazer. Por quê? Existem pessoas
que já alcançaram o que você quer, muito mais financeiramente. Tem uma casa muito melhor do que aquela que você sonha. E tem carros muito maiores e melhores do que o que você pensa. E ela está numa ansiedade danada. Então prova que alcançar aquele patamar não cura a ansiedade. Aprenda a viver com aquilo que você tem, buscando gradativamente melhor em Deus, mas não seja escravo de sonhos e projetos que te escravizam e te maltratam. Mude a rotina. Mude. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de... Então leia alto para mim, vamos lá. Lançando... Aleluia. Aleluia. Diga comigo novamente. Lançando... Deu para entender, irmãos? Lança sobre Deus. Isso quer dizer o seguinte: como viver cada dia? Lançando sobre Ele a tua ansiedade. Vem a ansiedade, esquece, põe ela na mão de Deus, está na mão do Senhor. Vai tentando se livrar. Agora, irmãos, se o teu grau de ansiedade está extremo, procure, além da oração, medicação. Por exemplo, eu tenho na minha mesa uma garrafa de maracujá, comprou aquele suco natural azedo. Eu tenho na mesa da minha cozinha. É o santo grau. Almoço, jantar, hora do café, eu pego água gelada, encho o copo, taco aquele suco sem açúcar e tomo. Passiflora, já ouviu falar em passiflora? Passiflorina e outros mais. Passiflora é extrato de maracujá. Pode tomar sem perigo. Mas o mais importante é deixar Deus te curar. Seja pela medicação, seja pela oração, controle. Faça o que tem que ser feito para que essa ansiedade desapareça. Mas como, bispo? Analise o que causa essa ansiedade. E vá tentando eliminá-los. Eu sei que é difícil. Aqui em Filipenses diz assim: não andeis ansiosos. Deus está ordenando. Como viver cada dia? Ele está dizendo, não ande ansioso. Percebeu a ansiedade? Tente substituí-la. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Olha o que Deus diz: não ande ansioso, mas se você estiver ansioso, coloca diante de Deus, em oração. Diga: Senhor, eu estou ansioso com isso, com as vossas petições, pela oração e pela súplica. Ajuda-me, Senhor, e muito obrigado, porque o Senhor vai me curar. O Senhor vai me libertar. Que diz aqui, terminando, em ações de graça. Súplica, oração, em ações de graça. Você diz: Senhor, me cura dessa ansiedade. Liberta-me, Senhor. Que eu aprenda a amar esse carrinho velho e não fique ansioso de querer um novo. Lute para ter um novo, mas não viva doente em querer um novo. Amém, irmãos? Amém. E apresentando a Deus em oração, diga com ações de graça: e por tudo eu te louvo, Senhor. Eu te louvo por esse meu carro velho. Eu te louvo, velho não, idoso. Irmãos, eu tinha um carro, um Fiatzinho antigo. Eu fui pregar em São Vicente, um pastoreado em São Paulo. Fui pregar em São Vicente. E o bichinho acabou a gasolina, ele foi no vapor. A Cacilda era idosa, mas era milagrosa. Uma vez, irmãos, sem exagero, eu fui ministrar num certo local e acabou a gasolina. Só que o ponteirinho dela não funcionava. E como é que era? A Cacilda era um fusquinha velho pra caramba. Como é que eu media a gasolina? Todo mundo já teve uma Cacilda na vida. Abre-se o tampo da frente, coloca um pau, cabo de vassoura, destampa o tanque, pega a chave de roda e bate. O que sair molhado é o pouquinho de gasolina que tem. Esse era o ponteiro da Cacilda. Quando eu botei a chave de roda que bateu seco, eu disse: lascou. Porque ela não estava pegando. Acabou a gasolina, num lugar que não tinha como conseguir. Alguns talvez duvidem, mas para mim valeu a lição. Primeira coisa daquela agonia: meu Deus, como eu vou fazer aqui?
Falei, calma. Fechei o tanque, baixei o automático de vassoura. Orei a Deus e pedi, Senhor, em nome de Jesus, me tira daqui. Opera o milagre. Bati a chave e a cacilda pegou. Eu sei que é difícil para alguns acreditarem. E eu andei muitos quilômetros até chegar e ela nem engasgou. Tanque seco. Tudo é possível que crê. Um Deus que abre o mar vermelho, faz cair pão do céu, carne. Um Deus que cura câncer, enfermidade. Não pode dar fôlego à minha Cacilda? E ela me levou. Não é todo dia que eu vou botar a Cacilda, vou orar, não. Houve uma necessidade. E Deus interferiu na necessidade. Amém, irmãos? Amém. E agora estão os irmãos, então, se é assim, então eu não abasteço mais. Eu percebi esse pensamento de você. Toda vez que eu vou trabalhar, eu vou passar na casa do bispo. Bispo, ora! Bispo, eu vim aqui para abastecer, ora aí. Não. Cada qual tem a sua experiência com Deus. A paz de Deus excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não ande ansioso. E mais, Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, irmãos? Você é capaz. Guarde isso. Não vai ser a ansiedade que vai te escravizar, nem a depressão que vai te torturar. O nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades, física, financeira, materiais, saúde, cura, libertação de ansiedade. Mas cedo ou mais tarde, a corrente do mal vai quebrar, e você vai viver e vai ver a mão poderosa de Deus sobre a tua vida. Ouça. Sua liderança é uma jornada de empoderamento, habilidades pessoais, ter poder de capacitar outros. Deus te chamou para isso. Por isso que você é um líder, por isso que você vai ser líder, vai ser auxiliar, vai ser diácono, vai ser pastor, vai ser pastora, vai ser missionário, vai ser uma grande pessoa. Já é, só falta isso se tornar público. Você não é o que o diabo diz. Ouça. Você não é o que o diabo diz. Diga para quem está ao seu lado. Você não é. Fala sem medo. Você não é o que o diabo diz. Olha bem para a cara dessa pessoa. Você olha bem para meus olhos. Você não é o que o diabo diz. Agora diga assim: você é o que Deus diz. Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas, Senhor. Aleluia! Não tenha medo de errar. Ai, ansiedade, ai, vai ser, ai. É igual aquela história de uma irmã que tinha aqui na igreja, uns anos atrás, e ela veio conversar comigo, que por um milagre ela tinha feito concurso para bombeiro, e passou em todas as provas, que ela dizia ser impossível, que ela não tinha capacidade. E ela orou muito, ela reconhecia, eu reconheço que foi Deus, pastor. Eu disse, que bom. Ela, mas tem um problema. E qual é o problema? Eu não sei nadar. E o último teste é teste de natação. E aí? Eu disse, eu não vou. Infelizmente eu não vou. Eu não sei nadar. E eu disse para ela, você vai. Você não disse que foi Deus que te ajudou em todas essas provas? Você vai. Não, eu não sei nadar. Como é que eu vou lá fazer teste de natação? E eu contei para ela a experiência da pastora de tirando carta de motorista em São Paulo. Pastora nervosa, com medo de errar e tal, aquela coisa, vai, faz tudo, e fez a prova de escrever. Na prova de teste, ela não conseguia. Todas as vezes que ela ia parar o carro fazia cavalinho. E eu treinei com ela, e ela treinou na escola, mas não adiantava. Na hora de parar o carro, eu falei, você tem que soltar a embreagem devagarinho. Aí você já viu, né? Vamos para o dia da prova. Isso, ora a Deus. E a pastora na oração é boa, né? E fez o teste, fez tudo direitinho. Aí eu falei, agora é na hora. Quando ela foi dar aquela primeira paradinha, o carro começou a dar a primeira. Aí o camarada do Detran lá de São Paulo, estava assim, um rapaz,
virou do teste do carro, do lado do carro. Ô, fulano, rapaz, preciso falar contigo. Aí ela, aí deu, do que é e tal, e ela parou. E ficou na dela. E não, assim, ele nem viu que ela deu aqueles cavalinhos. Aí continuou conversando, não, assim, tá bom, pode sair, tá aprovado. A irmã disse pra mim, tá bom, bicho, mas carro não é piscina, eu não sei nadar. E eu, ó, eu sinto dizer que Deus te ajudou até aqui, faz a mesma coisa. Vá pro teste. Bota a roupa de teste, faz tudo, fica na posição, mas vai em oração. Mas, bicho, na hora, minha filha, se joga e segura na borda da piscina. Se é a vontade de Deus, esse homem vai ser distraído, alguém vai tocar a sirene de incêndio, ele vai sair correndo, e você vai sair da água. Ok, chefe. Então pare de ter medo. O medo, o anseio errado leva a doenças. E doenças psicossomáticas. É dor no estômago, é dor na coluna, às vezes está com dor no corpo todo, músculo. Por amor de Deus. Você não é o que o diabo diz, você é o que Deus diz. E o que Deus diz? Que tu és mais do que vencedor. Não tenha medo de errar, não tenha medo de fazer ou executar qualquer missão ou tarefa, mesmo que haja dúvida em sua mente, mesmo que você não esteja muito convicto, busque pela fé a convicção que existe e está escondida no seu coração. Deus conhece o seu coração e se agrada de você. Acredite que o que você já alcançou é a resposta certa para que você não pare na jornada. Siga em frente, siga adiante, siga em busca do alvo. Ah, mas eu não sou capaz. E, querido, você chegou aqui. Você é capaz. Quando o diabo te mostrar o que você... Ouça bem, quando o diabo te mostrar o que você não alcançou, não conseguiu fazer ou alcançar, mostre para ele o que você já alcançou, o que você já se tornou, o quanto cresceu, aprendeu, faz parte agora dos amigos íntimos de Deus. Sim, você. Quando o diabo mostrar na sua cara o que você não conseguiu, mostre na cara dele o que já conseguiu. Quando o diabo mostrar para você o que você não é, mostre para ele o que você já se tornou. Quando o diabo disser que o teu Deus está longe, diga a ele o quanto você está perto do teu Deus. Ouça, tudo é possível que crê. Nosso Deus é tremendo sobre toda a terra. Todas as coisas são possíveis. Nós somos servos do Eterno. Nós estávamos cantando aqui uma das músicas e eu estava observando o quanto, diz a letra mais ou menos assim: Deus, guarda em ti o meu esconderijo, que eu guarde em mim o teu esconderijo. Deus manda te dizer que o teu esconderijo nele está bem guardado, o teu lugarzinho nele está bem protegido. Ninguém, nem crente de muitos anos de oração, nem de menos, nem pastor, nem missionário, nem apóstolo, ninguém vai sentar na tua cadeira no coração de Deus. Ela está com o teu nome, sua identidade, seu CPF celestial. Ninguém, tem 2 anjos de cada lado, dizendo: essa cadeira é para o meu filho que está lá em Itaguaí, na Nova Vida. Ninguém vai ocupar o teu lugar. Agora Deus pergunta a você: o lugarzinho dele está garantido aí no seu coração? Ele mandou perguntar. Deus manda perguntar: o lugarzinho dele no seu coração está protegido aí? Então não deixa o pecado sentar aí. Não deixa o diabo sentar e nem botar ansiedade. Quando a ansiedade, cai fora. Não, eu estou querendo um conforto. Não aqui. Não, eu sou ansiedade boazinha. Não. O trono aí é de Jesus. Não, deixa só descansado, eu estou indo. Eu não ia ficar aqui não, que eu sei que você é crente. Eu só estou de passagem. Eu vou pegar fulano lá na esquina. Não. Bate retirada. Você não é bem-vindo na minha casa. A minha casa é morada do Altíssimo. O meu coração é templo do Espírito Santo. Amém, irmãos?
Então diga para ele: eu sou amigo íntimo de Deus. Amém, irmãos? Assuma quem você é diante de Deus. Os erros da vida servem para pavimentar a estrada do futuro. Eu vou repetir: os erros da vida servem para pavimentar a estrada do seu futuro. Então não deixe o diabo usar isso como tormento. Use isso como degrau para subir cada vez mais perto da presença do Senhor. Conserte o que tem que ser consertado. Vá em frente. Desenvolva a sua liderança dentro de você e reavalie o seu potencial. Quando somos bem-sucedidos, não fazemos perguntas como... Isso eu ouvi num congresso Summit em Chicago esse ano. O preletor disse o seguinte: quando somos bem-sucedidos, nós não avaliamos porque estamos sendo bem-sucedidos. E logo vem o caos. E eu disse: é verdade. A gente só avalia quando a gente está em crise. Quando a empresa está indo mal, quando está falindo, ou quando o casamento não está bem. Aí a gente avalia. E ele disse: aprenda a fazer avaliação quando as coisas estão indo bem. E ele deu um exemplo da Nokia, essa empresa de telefonia, de telefones. Ela tinha 70% do mercado mundial. Você sabe o que é isso? 70% era cliente dela. 30% dividia para Samsung, para Apple, para todas as empresas que tem por aí. Motorola. 70% era da Nokia. De repente eles despencaram para 3%. Perderam todo o mercado mundial. Você já viu os telefonezinhos da Nokia? Um tracinho feio, velho. Só minha mãe que aceita, que não sabe mexer em nada. Mãe, comprei de presente de aniversário. Ai, que bom! Aí ela olha para frente: qual é o lado aqui? Não, mãe, desse lado aqui, assim. Aperta como? Aperta essas borrachinhas, entra as borrachas. Não evoluíram, perderam espaço, perderam o mercado. Então, não espere a crise bater a porta para analisar por que está acontecendo. Analise enquanto está bem e diga: por que eu estou indo bem? O que está causando o meu progresso? Para quando a crise bater, não, eu tenho que fazer aquilo que eu fiz que deu certo. Eu tenho que estar lá na casa do Senhor. E não vendo Faustão, eu vou lá para a casa do Senhor, porque eu tenho um compromisso com Deus. E quanto mais perto de Deus eu estou, mais Ele me abençoa. Sucesso e fracasso depende da sua avaliação. Não se torture naquilo que você não consegue e não pode resolver. Entrega na mão de Deus, levanta a cabeça, dá a volta por cima, vai em frente, e o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé. Eu vou ler uma passagem que eu não li, mas só vou fazer leitura enquanto os músicos retornam. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento do corpo? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves dos céus? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro do curso da sua vida? E por que andais ansioso com o que haverá de se vestir? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo, disse Jesus, que nem Sansão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus que veste assim a erva do campo, e hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, eu repito, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu mal. Repita comigo assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Amém, irmãos?
Se você está na ansiedade, na depressão, na angústia, lembra das palavras do Senhor para Elias. Elias entrou em depressão, fugiu da presença de Deus, fugiu da presença dos homens. A depressão vem depois da ansiedade. A ansiedade produz depressão. E aí ele fugiu para uma caverna no monte. Uma voz ecoou dizendo: Elias, sai daí, Elias. Em outras palavras, Deus não entrou na caverna. Poxa, Deus deveria ter entrado na caverna como pobre homem. Você sabe uma das razões, entre muitas, que Jesus morreu por nós? Ele veio, melhor dizendo, porque ele veio aqui, viveu e morreu por nós, para que todas as vezes que sofrêssemos qualquer sofrimento, ele entenderia como nós passamos, porque ele passou por tudo. Então, quando Elias entrou na caverna, Jesus disse: eu não entro aí. Deus disse: eu não entro aí. Caverna é lugar de escuridão. Eu não habito aí. Por que você está aí dentro? E Deus disse: Elias, vem aqui para fora. Mas Senhor, mas João, vem aqui para fora. Maria, vem aqui para fora. Antônia, vem aqui para fora. Cláudia, vem aqui para fora. Carlos, Pedro, Francisco, vem aqui para fora. Não, mas saia dessa caverna. Essa caverna não é o meu lugar. O meu lugar é aqui fora, na luz. Meu lugar é aqui na nova vida, na luz de Deus. Sai dessa escuridão, saia daquela caverna, saia daquele buraco, saia daquele quarto escuro, parece mais uma macumba. Sai das trevas, saia da onde eu não te coloquei e venha para onde eu estou te falando, e eu serei contigo por onde quer que andares, diz o Senhor. Cantemos antes de orar.